Bom dia, família, graça e paz. Estamos aqui no nosso podcast semanal, hoje com uma convidada muito especial, a Gedália. Ela é mãe do nosso pastor Henrique, também do pastor Marcelo, conhecido nosso. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre, a gente vai continuar falando sobre oração, mas hoje mais focado na parte de intercessão. Gedália, um prazer receber a senhora aqui. Já ouvi muito, né, a respeito da senhora e sobre como a senhora viveu esse assunto de uma maneira prática, né, a intercessão, como isso foi real na sua vida e como isso surtiu um resultado que é possível a gente ver de perto na vida dos seus filhos. A gente queria falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria ouvir um pouquinho da senhora como que foi a sua história de conversão, como que foi o seu encontro com Jesus, como que foi essa caminhada da senhora com Jesus, quando que a senhora se converteu, e depois a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão de como que começou essa vida de intercessão na vida da senhora também. Tá certo. Bom dia a todos, bom dia, pastor. Obrigada pela confiança, pelo convite. Me sinto honrada pela honra e glória do Senhor Jesus. Bem, a minha história começou porque já nascemos num lar evangélico, né? Pela graça de Deus. Meus pais já eram crentes, meu pai sempre servo temente a Deus, minha mãe também, mulher de oração. Então, nós já crescemos nesse ambiente. Porém, né, eu também era muito participativa na igreja, tudo tal, até que me casei. Mas, ao me casar, não me casei com uma pessoa evangélica. Certo. Mas, até aí, tudo bem. Tivemos uma conversa, tal. Ele frequentava a igreja comigo, mas não tinha ainda se decidido por Jesus. Não tinha um encontro com Jesus. Não tinha tido um encontro com Jesus, mas permanecia ali. Até chegar ao casamento, tal. Mas aí ele achava demais eu ir à igreja 2 vezes por dia. Achava que era muito radical. Muito radical. Assim, 2 vezes por dia é demais. Você escolhe, você vai de manhã, você vai de noite. Vieram os filhos, tem o Marcelo, meu primeiro filho. Depois de 5 anos tive o Henrique. E eu voltei a ir frequentar a igreja novamente. O Marcelo já tinha uns 2 aninhos, mais ou menos, que eu comecei a me afirmar. Mas eu dei preferência à escola dominical. Porque eu falei assim, escola dominical é lugar de aprendizado. Já que é pesado 2 vezes, eu vou ter que conciliar o meu casamento e isso. E cuidei dessa parte. Já o Henrique já nasceu ali dentro da igreja. E servíamos a Deus, eles participavam de tudo. Era uma bênção, tá? E sempre muito focado, né, no ensino, na palavra de Deus. Aí vi a adolescência. Aí esses meninos se tornaram adolescentes. Pois é, esses meninos cresceram, se tornaram adolescentes, tal. O Marcelo, com 14, 15 anos, já começou a se inclinar para as coisas do mundo. Ele já não tinha mais muito prazer em estar na igreja. Ele começou a se empolgar, ele é músico até hoje, mas ele foi no mundo. Com cavaquinho, começou a tocar nos barzinhos. Cavaquinho? Cavaquinho. Era pagode que ele tocava, junto com meu irmão, que hoje, graças a Deus, também está firme com o Senhor. Aí começou a nossa luta. E aí foi. Meu marido falava assim para ele, eu joguei um pouco a culpa nele. Eu falei assim, bom, se 2 vezes por dia era demais para ir à igreja, e agora? Ele nem de manhã nem de noite, né? Colocou meio que um temor no coração dele. Mas daí, através de muita oração, de muito entrega, o Marcelo retornou aos caminhos do Senhor. O Henrique continuava, porque são 5 anos de diferença, né? O Henrique é mais novo, 5 anos que o Marcelo. O Henrique não tinha chego nessa idade do trabalho. E assim começou a nossa jornada. E assim começou a jornada de vocês. Isso. Interessante a senhora falar dessa questão que, às vezes a gente pensa assim, às vezes alguns pais veem como vantajoso o filho ir para a igreja, mas às vezes o pai ou a mãe às vezes não vai ou não incentiva, né? Então Isso. fala assim, vai, mas acaba não querendo fazer um esforço, né? O nosso pastor até brinca, né? Se você não acorda de manhã para trazer o seu filho para a igreja, às vezes vai ter que correr o risco depois de ter que dormir tarde por não saber onde ele está. Exatamente. Então foi a senhora contando, né? A gente vê que foi algo assim, né? O seu marido às vezes ali apoiava, mas de uma certa maneira não apoiava, né? Falava vai, mas não achava, limitava de uma certa maneira, né? E isso acabou depois trazendo consequências, às vezes, ali. Vocês já viram, né? O pessoal de casa já viram que o pastor Henrique e o pastor Marcelo, hoje a gente vê aqui na igreja, né? E às vezes a gente pensa que,
para ele é fácil, né? Cresceu dentro da igreja, né? A mãe levava para a igreja, a mãe levava na escola dominical, então para ele foi fácil. E vendo, né, e ouvindo da senhora, a gente vê que foi um trabalho para chegar até aqui. Nesse sentido, qual que foi a maior dificuldade que a senhora encontrou nesse período da adolescência deles? De ver essa mudança, de ver essa questão deles começarem a se inclinar mais para as coisas do mundo. Como que ficava o seu coração de mãe nesse sentido? Qual que foi a maior dificuldade que a senhora teve naquele momento? Olha, pastor, até então parecia fácil realmente para mim, porque está inserido na igreja, a gente ia, tal, estava participando, então parecia estar tudo bem. A hora que a dificuldade bate de verdade na sua porta, aí você fala assim, bom, então é hora de eu buscar, é hora de eu orar. Foram muitas orações, agradeço primeiramente a Deus, a meus pais, minha mãe, uma mulher de oração, assim, que ela foi meu apoio, meu pilar, minha irmã também. Nós somos uma família muito unidas, graças a Deus. Uns pelos outros, uns orando pelos outros, cada um nas suas dificuldades, mas eu digo assim, os filhos da minha irmã são como meus filhos, né, do meu irmão também, e os meus como deles também. Então, um pelo outro, nós unimos muito em oração, essa questão. Mas a gente sente a necessidade da busca, porque é só o Senhor, porque chega numa idade, o adolescente, quando é criança, que ele está no seu domínio, vai ser assim, pronto e acabou. Sim. Agora, quando eles já pegam a idade de sair, de não querer mais ouvir, então já não adianta mais a sua conversa. Então você vai conversar com quem resolve. E foi aí que começou a nossa luta, nossa entrega, nossa intercessão. E nessa época do Marcelo, ainda falando do Marcelo, chegou um dia que ele estava assim nesse mundo e chegava de madrugada e eu não dormia, eu era daquelas que eu ficava no sofá. E o pai dele nervoso também com aquilo, e ele envolvido daquele jeito. Chegou um dia, teve um testemunho muito bonito. Eu estava na casa da minha mãe, depois da escola dominical, tinha ido com o Henrique, ele não tinha ido, ele tinha ido para os barzinhos à noite e meu irmão também, só que meu irmão estava em casa, já tinha chego, e o Marcelo na nossa casa. Vou contar do retorno do Marcelo para a igreja, que foi nessa ocasião. Cheguei da escola dominical, que era perto da minha igreja, passei lá, conversando com a minha mãe, aí chegou um irmãozinho que foi visitar uma pessoa que morava na casa do fundo da casa da minha mãe. E foi muito interessante, porque esse irmãozinho era cheio de Deus. Ele chegou lá, e tinha uma sobrinha minha também, lá na casa da minha mãe. Ele passou, no que ele olhou, viu uma sobrinha na pia, ele já parou ali. Mas pensa numa pessoa que a gente não conhecia, não tinha a menor... não conhecia, ele era visita da pessoa que morava no fundo. Tinha nenhum contato, assim, Nenhum contato, ele não conhecia nada da nossa vida. Ele entrou lá e falou assim para minha sobrinha, eu quero orar com você. E ali ele entregou muita coisa de Deus na vida dela, que estava acontecendo, para voltar, que ela também estava afastada dos caminhos do Senhor. Nisso, meu irmão levantou, ele escutou aquela oração, ele levantou. Aí foi para ele. Aí ele falou assim, olha, entregou para ele aquela profecia que você está fazendo, está fora dos caminhos do Senhor, está com a sua sepultura aberta, uma coisa assim forte demais. Esse menino teve um temor, meu irmão Ed, posso citar o nome dele, que ele é conhecido da casa também. E ele ficou tão preocupado com aquela conversa que ele já passou a mão no telefone e ligou para o Marcelo. Naquele dia, eles tiveram um temor e voltaram para os caminhos do Senhor. Naquele dia, rompeu-se aquele laço do inimigo que estava na vida do Marcelo, deles, de querer tocar em barzinho, querer envolver com as coisas desse mundo. Então, naquele dia, o Marcelo e o Ed tiveram um reencontro com o Senhor, e nós voltamos. Aí, é o que eu falo, gente, não desista, porque a oração é tudo. A hora que se intensificou a oração foi a hora que Deus teve um meio de chamar, porque às vezes a gente fala, e parece que está entrando por um ouvido e saindo por outro. Mas Deus usa pessoas para ir lá, para falar. E nesse caso, especificamente do Marcelo, foi através de um servo do Senhor que ele não chegou nem a conhecer, que o meu irmão teve temor, ligou para ele e eles voltaram para a igreja, foi uma benção. Logo após ele se batizou, meu marido já ficou todo empolgado, ele mesmo, veja bem, uma pessoa que não tinha entregue a vida dele ainda para o Senhor. Ele foi lá na C&A com ele, comprou a camisa dele branca, uma calça preta para ele se batizar. Então, foi uma coisa muito bonita, sabe? Então, teve um impacto na família, né? Muito grande. Inclusive, na família do meu esposo, que também não conhecia Jesus. E ali já começou uma grande obra, né? Então, dali em diante, o Marcelo já seguiu em frente. Aí veio a parte do Henrique, que era 5 anos mais novo, né? Sim. Eu vejo que, pelo que a senhora falou também, tem esse desafio de que
à medida que os filhos vão crescendo, né, vai se tornando cada vez mais independente, né? Então, quando é Sim. bebê, você pega e leva para onde você quer. Quando vai Exatamente. ficando criancinha, já vai tendo um pouquinho mais de opinião, mas você consegue controlar ainda, né? E à medida que vai ficando cada vez mais velho, vai entrando nessa adolescência, já começa a ficar um pouco mais difícil, né, nesse sentido. Exatamente, vai dificultando, porque eles já não querem mais te ouvir. O adolescente, ele é muito cheio de si, muito dono da verdade, muito eu sei, eu não preciso. O Marcelo não era muito de responder. O Marcelo, ele ficava na dele, ele ouvia, então, mas era como se estivesse falando sozinho, entendeu? Então, se você não for para o joelho, se você não for orar, se você não for buscar, realmente você perde seu filho para o mundo, porque a linguagem do adolescente hoje está muito pior. Estou falando isso de anos atrás, né? Mas agora eles têm uma facilidade muito grande, né? Que é o celular, que tem um mundo aberto na frente deles. Então o mundo oferece muito, a bandeja do mundo é muito cheia de vantagem para eles até então, né? Então fica cada vez mais difícil. Então é focar na oração e trazê-lo à igreja. Enquanto é pequeno, traga a igreja. Porque a palavra é inculcada na cabeça da criança desde pequena. Uma vez eu vi num simpósio que participei, a preletora falou assim, quem alcança o coraçãozinho de uma criança é quem chega primeiro. Então, traga, não deixa, porque a semente já foi plantada ali. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo, né? E é regada a oração, é regada a conselhos, a muitas outras coisas, mas o principal é a casa do Senhor, trazer e a oração. Sim. E é o desafio também dessa questão de confiar, né? Porque, igual a senhora falou, nessa questão, antigamente, dentro de casa, não tendo internet, a influência era fora, né? Então, quando está dentro da sua casa, você sabe que não tem tanta influência do mundo ali. Agora, não sei por televisão, rádio, mas agora com o celular, você pode estar, o filho pode estar no quarto, ele pode estar conversando com uma quantidade muito grande de pessoas Muito do outro pior, lado né? do mundo e você não está vendo, né? Está ali na tela do celular. Como que foi para a senhora essa questão desse desafio de confiar? Porque, igual a gente falou, né? Enquanto você está ali nessa fase da infância, você está controlando, você está conduzindo, e aí você começa a ver que, opa, está começando a ir para um caminho que não é do nosso agrado, né? Que não é dentro ali dessa questão do evangelho, e agora eu preciso confiar mais em Deus nesse sentido, né? De orar, às vezes, igual a senhora falou, você está orando, mas você não está vendo ali o resultado prontamente. Como que foi para a senhora esse desafio de confiar, de entregar nas mãos de Deus, de saber que tinha momentos que a senhora falava, tinha momentos que a senhora precisava orar e confiar, não é verdade? Pastor, é bem complicado, porque, primeiramente, voltando à questão dos celulares, hoje o mundo está muito... Antes era dentro de casa, mas era uma televisão que você conseguia controlar, né? A rádio eles nem ouviam, talvez. Mas, hoje, é muito mais aberto. Às vezes, meu filho está dentro de casa, está tranquilo, mas cuidado com o que ele está vendo, né? Mas... a questão da confiança. Não tem como confiar, pastor. A gente confia mesmo em Deus e parece que você está num deserto, tem horas assim, fala, meu Deus, mas que terra seca, Senhor. Eu estou falando, parece que eu estou conversando sozinha, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que minha oração não está passando do teto. E tem horas que a gente sente muito, tem horas não, sempre, o agir do Espírito Santo. Aquela passagem que fala quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu acredito que é nessa hora. Porque tem momentos que a gente está tão assim, sabe? Meu filho está lá, o que ele está fazendo, com quem ele está, né? Parece que não adiantou aquilo. Aí você sente uma paz no coração, o Espírito Santo te falando, eu estou cuidando. Aí eu orava muito assim, eu falava assim, Senhor, usa pessoas, quando a minha voz não estiver mais fazendo efeito, usa pessoas para falar com eles, Pai. Eles são conhecedores de Ti, apesar de estarem na desobediência, mas eles te conhecem, então, quando o servo teu falar com eles vão ouvir a Tua voz. Então, a gente usava de vários, e assim, pessoas ali sempre com o apoio da minha mãe foi uma mulher ferrenha na oração, tinha até calinho no joelho, então ela intercedia por todos, pelos filhos, pelos netos, e eu já tinha visto muito minha mãe passar por isso. Éramos 6, né? Mas no ano que nasceu o Ed, faleceu um outro irmão meu, então fomos criados em 5. Eu e minha irmã sempre fomos muito obedientes, tal, mas os 3 meninos todos deram trabalho, todos foram para o mundo, e eu vi muito minha mãe passar por aquilo. Eu vi muito joelho no chão, vi muitas lágrimas, entendeu? E ela já tinha passado isso dentro de casa também, então
ela intercedia muito mais pelos netos, porque sabia que poderia seguir esse caminho, né? Então, é isso. A confiança em Deus é primordial, é essencial. Confiar em Deus e a oração é feita de duas palavras, oração e ação. Às vezes, não adianta só a gente orar se você não agir. Né? Então, eu usava muito de... Às vezes, quando eu achava que as minhas palavras não estavam surtindo efeito, eu fazia bilhetinhos, eu colocava no meio da carteira, tanto um de quanto de outro, sabe? Aqueles primeiros saíam... Era aquele para cutucar a alma mesmo. Eu colocava um bilhetinho lá, sabe? Que era para incomodar mesmo. Em algum momento, eles iam ler. Não me falavam se lia ou não, mas estava lá, onde eles ia abrir a carteira e ia ver. Eu usava de alguns artifícios, mas eu acho que tudo isso é guiado pelo Espírito Santo, que te dá maneiras para você conseguir alcançar, né? Alcançar, e oração, intercessão e confiar e isso. Sim. A gente vê, né, pelo que a senhora falou, na história de Neemias, né, eles iam reconstruir a muralha, né? Então, tinha gente que eles oravam e eles também estavam trabalhando ali, né? Eles não só trabalhavam e eles também não só oravam, né? Então, eles estavam ali orando e trabalhando também ali na reconstrução da muralha. E pelo que a senhora falou, vejo muito essa questão de que a senhora foi intencional em todo o tempo, né? Mesmo quando a senhora estava orando, não era um negócio, já orei, já fiz a minha parte. Não. A senhora estava sendo muito intencional. Que outras situações, assim, de uma maneira mais prática, que a senhora era intencional, que a senhora viu que surtiu efeito, assim? A senhora falou dos bilhetes, assim. Eram bilhetes em que sentido? Era um bilhete mais carinhoso, mais pegando no pé mesmo? Como que era? Olha, eu tinha os dois lados. Dependia da situação. Quando fazia alguma coisa que... Os dois nunca foram muito de... a gente não tinha uma briga em casa. O Marcelo, ele se calava. Ele sempre... O temperamento dos dois é muito diferente, né? O Henrique é mais explosivo, mas o Marcelo é mais calado. Então, o Marcelo emburrava. Ele emburrava, mas eu sabia que ele tinha visto. Mas o do Marcelo, assim... Foram naqueles 15 anos, mas foi pouco tempo, né? Aí começou a saga do Henrique, né? Começou a saga do Henrique, porque daí eu passei por um momento muito difícil na minha vida, no ano de 2002. Ele tinha 14 anos e o Marcelo tinha 19. Eu fiquei viúva. Foi muito difícil. Marcelo Henrique com 14 anos, o pai já estava aposentado, tudo feliz, e eu trabalhava fora. E o pai cuidava muito dele. O pai era assim, ele cuidava muito de nós, como assim, parecia que eu não era esposa, parecia que era filha também, era muito cuidado, sabe? E o Marcelo já tinha 19, o Marcelo já estava entrando na carreira dele e tal, e nós perdemos. Ele teve um AVC, mas assim, a vitória, primeiro quero entrar nessa parte, que no leito de dor o Senhor o salvou. Glória a Deus. Fiquei sabendo depois de alguns dias depois que o pastor esteve na UTI para visitá-lo. Eu já tinha saído, ele entrou e ele aceitou Jesus no leito de dor. Então, assim, essa é a nossa grande vitória. A saudade foi muita, a falta foi muita. Ontem mesmo, conversando com o Marcelo sobre isso, falei assim, nós nos sentimos assim, sem uma perna e um braço cada um. Então, nós nos apoiamos uns aos outros, né? A família dando todo o apoio. Mas daí, o Henrique começou a dar trabalho. Até então, para mim, aí eu fiquei meio perdida em tudo aquilo que aconteceu, sem muito saber o que fazer, aquelas coisas, tudo. Mas aí que ele começou, mas já tinha 19 anos, já estava firme na igreja, nos caminhos do Senhor. Aí o Henrique começou a se desviar dos caminhos do Senhor, fazia de conta que ia para a escola e não ia. Eu também meio perdida, eu trabalhava fora ainda, naquela coisa. Aí começaram os trabalhos. Mas nesse tempo, o pastor Marcelo já estava firme. Já estava firme, sim, ele já estava firme. Desde desses 15 anos dele, que ele voltou para os caminhos do Senhor, ele nunca mais se afastou. Ele continuou a caminhada de fé dele. Ali juntos, tá? Mas até então, até os 14 anos, para mim, o Henrique estava normal, ele já tinha batizado. E deixa eu só voltar um pouquinho. Interessante. A Bíblia fala que a mulher sábia é dificular dela, né? E quando o Marcelo já tinha dado esse trabalho lá nos 15 anos, que o Henrique se batizou tudo, meu marido também foi lá, fez a mesma coisa, ele foi lá, comprou a roupa dele para se batizar, tal, foi lá. E tinha dias que o Henrique não queria ir na escola dominical, já estava meio desobediente, né? Meu marido lá acordava ele, falava assim para ele, você pode levantar, você vai na igreja, sabe por quê? Você foi lá se batizar, você tem que levar as coisas a sério.
Ele falou assim, pai, mas você também não vai? Ele falou assim, mas você que foi se batizar, eu não fui. Eu achei muito interessante, eu falei assim, mas que coisa, né? Aquilo para mim era um ato muito bom. Por quê? Porque ele viu que lá atrás, a questão dele ele ter se posicionado, né? Talvez nem foi isso, né? Mas eu meio que joguei a culpa nele, né? Mas, enfim, ele viu que eu já tinha passado aquilo, ele não queria passar novamente. Então, ele Aprendeu com a situação do aprendeu com uma pastor Marcelo. situação lá, aí eu sei que ele cobrava isso do Henrique. Pode levantar, você vai na igreja assim. Outra sábado à noite, o Henrique gostava de ficar, a gente morava no prédio, ficava lá embaixo com os meninos, ele ia lá buscar, falava assim, você pode subir, porque amanhã você vai levantar cedo para ir na igreja. E fazia ele subir. E era muito interessante isso. Então, eu creio que os exemplos, nós, pais, nós somos espelho. Os filhos veem em nós aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Aquilo que é importante para o pai. Exatamente. Então, até então, eu estava tranquilo. Daí veio essa perda, né? Tal. Aí o Henrique começou a dar trabalho, mas, assim, o que eu posso falar dos meus filhos? Eles sempre foram muito trabalhadores, muito educados comigo, então não existia um conflito dentro de casa. Mas fora de casa, a desobediência, né? E aí vieram os trabalhos, vieram as faltas na escola, tal, e aí começou a ir para o mundo, tal. E aí intensificamos a oração de novo. Tínhamos passado por isso, embora foi um tempo mais curto com o Marcelo, mas intensificamos isso. E o Henrique, ele não queria, parece que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele vivia como se não, sabe, e aquela vida que ele já contou, de fato, é público, né? Que ele bebia, ele fumava, ele ia para as festas, ele não tinha limite, ele vinha de, além ainda vinha de lá dirigindo, às vezes com a família, ainda bebendo, sabe? Isso entristecia muito meu coração, sabe? Eu ficava muito triste, eu chorava, eu falava para ele, sabe, mas parecia que nada adiantava. Chegou um tempo que ele ficou tão rebelde, que ele falou assim para mim, e eu mandava todo dia, já não morava mais, já era casado, então não tinha mais como colocar bilhetinho nas coisas dele, então eu mandava mensagem motivacional, todo dia de manhã, mandava mensagem. Um dia ele estava tão rebelde que falou assim para mim, mãe, se você não parar, não adianta você ficar mandando essas mensagens para mim. Se você não parar de mandar, eu vou te bloquear. Desse jeito, eu falei, aí eu fiquei muito brava. Eu falei assim, eu quero ver você me bloquear, pois eu vou mandar, mas ele não teve coragem. Ele falou, mas ele não teve coragem de bloquear. Então ele era muito assim, de tudo o que eu falava, assim, eu falava umas verdades dentro de casa, igual eu falei para você, pastor. Oração e ação. Tem horas que você vai mais com amor, que você, quando a pessoa está mais com ouvidos abertos, que dá para ouvir, você dá conselhos, faz ele ver o que ele já viveu, né? Traz à memória tudo aquilo que ele já viu e ouviu. Mas tem hora que está na rebeldia, você tem que ser mais duro, né? Falar as verdades. Eu falava para ele, olha, você está afastado do caminho do Senhor, se Jesus voltar, você vai passar uma eternidade, né? Vai passar uma eternidade no inferno. Era bem assim, as palavras eram duras. Eu falei para ele, você não vai me ver mais, não vai ver seu pai está salvo lá no céu, não vai ver mais, você vai separar, não vai ver Jesus, que é o principal, e vai viver. Então, era bem dura nas palavras, né? Mas aí, ele ouvia, mas um dia ele chegou em mim e falou assim para mim, mãe, o dia que eu voltar para os caminhos do Senhor, vai ser para sempre e eu vou ser diferente. Eu não quero ser um crente meia boca. Desse jeito ele falava, eu quero voltar para valer. Eu falava assim, mas volta logo, filho, pelo amor de Deus, o que você está esperando, né? O que você está esperando? Aí eu falava assim para ele, usava uma analogia, eu falava assim para ele, olha, você está lá, sabe, imagina que tem um pasto na sua frente, cheio de boizinho pastando lá. Você está lá no meio, é o mundo. Só que você tem uma cordinha no pescoço, essa cordinha é essa aqui, ó, é joelho, é oração. Você está no joelho. Aí nós tínhamos o ministério na igreja, temos ainda Desperta Déboras, era ali no joelho, era orando, uma orando pelos filhos da outra. Eu acho muito importante isso daí, porque às vezes a gente se vê sozinha, você tem a sua busca individual, mas você precisa ter a busca em grupo, a busca em família, a busca porque uma ajuda a outra. Quando a gente se reúne, a gente fala dos problemas, se abre, aí faz até
Como se fosse um amigo secreto de oração, uma hora pelo filho da outra, por um mês, ou por aquele Legal. problema. E depois conta. Olha, tal problema assim foi resolvido. Olha, meu filho voltou, meu filho sarou, meu filho... Entendeu? Então, e não são só filhos, são netos, são sobrinhos, né? A gente sempre fala, adota alguém da igreja para você orar, né? Então, isso também foi muito, muito importante, a questão da ajuda. E teve uma época também que eu estava bem fragilizada, parece que eu não tinha mais força para orar. E eu falava muito isso para minha mãe, falava assim, mãe, nossa, eu não consigo nem orar mais. Aí ela tinha era o círculo de oração, né, a Assembleia de Deus, círculo de oração, tinha uma oração que era 5 horas da manhã. Aí eu comecei a vir, não lembro se era de sábado, eu vinha, encontrava com ela, a gente ia. Ficava lá de joelho, quase 1 hora, orando, clamando. E as respostas começaram a vir, porque orar, o clamor vai além da oração, né? A gente lembra lá do cego de Jericó, né? Ele estava clamando. Então, falar, repetir. Quando a Bíblia fala assim, eu entendo assim, fala orar sem cessar, não é que você vai ficar o tempo todo lá prostrado orando, mas todo momento você está orando. Constância, né? Constância com Deus. Senhor, olha isso. E a gente tinha muito temor, quando criança, temor de murmuração, temor de pecar contra o Espírito Santo. Então, eu ficava muito preocupada com isso. Depois eu aprendi que não, que eu posso falar meus problemas para Deus. Senhor, olha a situação, Senhor, olha isso. Ser específico, ser intencional. É esse problema que o Senhor quer que o Senhor olhe para isso, Senhor, por favor. Então, assim, sabe, você vai aprendendo no decorrer da vida que você pode falar com Deus. Às vezes a pessoa pensa, um Deus de longe, ó Deus, Distante, não, Deus bravo, né? bravo. Não, mas Ele está aqui. Então, uma situação, às vezes vai das mais complexas à mais simples. Mas tudo você pode falar com Ele. Você pode falar com Ele no seu dia a dia ali. Ô, Espírito Santo, tem hora que você entristece seu coração por uma coisinha tão pequena, mas você esquece de agradecer por tantas outras grandes que Ele fez, sabe? Então, assim, eu falo, gente, oração é alimento, oração é tudo, e você pode falar com Deus todo momento, em qualquer momento, onde você estiver, você eleva seus pensamentos a Deus. Ele está ali do seu lado, né? Porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias, né? Até a consumação do século. Então, ele mandou o Espírito Santo que está com a gente, né? Ele nos ajuda nas fraquezas, Ele nos levanta, Ele nos ouve, Ele intercede por nós. Então, a partir desse princípio, você consegue ter essa conexão com Ele, né? E mãe, eu costumo falar, o mundo fala que mãe tem certo sentido, mas não é. A gente sabe que é o Espírito Santo. Mãe tem uma ligação muito forte com os filhos, né? Sim. Os pais também têm, mas a mãe, a partir do momento que ela começa a gerar, o pai vai conhecer a partir do momento que nasce, mas a mãe, ela já está ali com ela. Então, a conexão é muito forte, mãe e filho. Então, eu costumo falar que os pais, né, nesse caso os pais, eles têm autoridade sobre a vida dos filhos para sempre. Não importa a idade, eles têm autoridade. Eles podem falar, são os únicos que podem falar mesmo, abrir o coração, porque eles sabem que, abaixo de Deus, quem ama mais eles são os pais. Depois vem as outras pessoas, tudo, mas nós temos autoridade. Então, nós podemos falar aquilo com amor, com carinho. Às vezes tem que ser duro, tem que ser sim, mas pode falar. Porque jamais eles vão ficar com raiva da gente, assim como a gente também não ficou, a gente também ouviu, né? Então, não tem por que a gente poupar. E, então, é isso. Sim. Oração muito forte. E a senhora sempre estava pensando nessa questão, não só deles estarem na igreja, né, mas deles irem para o céu. Sim. Nessa questão da eternidade, né? Então, olhando para o coração. A senhora não queria, filho, vai lá na igreja. Não. A senhora queria que ele estivesse no céu. Sim, porque ir à igreja, às vezes tem igrejas cheias, e as pessoas são tão desconectadas. Às vezes você vê, num culto de adoração, as pessoas se entregando, outros, parece que ainda está pegando no tranco, né? Ainda está assim, sabe por quê? Então, eu gosto muito da palavra que o pastor Ismael fala, está aleluiado, né? É muito bom você já chegar na casa do Pai aleluiado, porque você teve aquela semana já de busca, de conexão com Deus, de entrega. Então, você já chegou ali para adorá-lo, né? Então, essa adoração vai muito além. Muito além de estar no culto, né? Então, você ser crente fora da igreja. Sim. Né? Ser crente fora da igreja, você dá o seu testemunho. Às vezes, as pessoas, elas até falam, mas às vezes não fazem aquilo que falam. É muito pior, eu acho.
Sim. Muito pior. Então, se você está falando de oração, então você ora, né? Boa. Porque o inimigo não respeita quem fala de oração, respeita quem ora, né? Então, você ora para você poder falar de oração. Então, é bastante, assim, importante ensinar as pessoas a lerem a Bíblia e a orar, falar com Deus. E ouvir a igreja, ensinar os filhos e busca, né? Busca e entrega. E agradecer por aquilo que já foi feito também. Para que outras pessoas queiram também, né? O que você tem, o que você... Porque através de entrega, não é porque nós não somos nada, não somos, perante Deus, né? Não somos nada. Então, uma nossa pequenez, tem que reconhecer diante de Deus todo dia a nossa pequenez. Mas estar em comunhão com Ele é muito importante, né? Responde às grandes orações e às pequenas orações. Sim. Nesse sentido de pensar no coração, né, de pensar na eternidade, me marcou muito quando eu era pequeno, e às vezes meu pai ele ia orar por nós, e ele orava por mim, ele falava assim, Deus, colocava a mão na minha cabeça e falava assim, Deus, se um dia o Davi pensar em se desviar, mata ele antes, Senhor. E aí eu ouvia aquilo e ficava assim, meu Deus. Pesado isso, né? Pesado, mas assim, me mostrou o quê? Que ele estava pensando na eternidade, ele não... A oração não era, Deus, faz ele ser próspero, faz ele... Ele orava nesse sentido também, né? De futuro, de profissão, de casamento. Sim. Mas o que mais me marcava é que eu via, poxa, os meus pais, eles querem que eu esteja no céu. Sim. Se eu tiver num emprego, às vezes ali, não está ganhando tanto, mas estiver crente, é melhor do que estar super bem sucedido e estar fora ali dos caminhos do Senhor. Então, realmente foi algo que deixou marca ali no meu coração. E a senhora também, pelo que a senhora comentou, né, dessa questão, né, do pastor Henrique, falando, não, mas volta logo, volta logo. Eu vejo que a senhora tinha bastante essa questão do senso de urgência, né? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, não, um dia ele vai voltar para Jesus, um dia Deus vai pegar ele, não, um dia, às vezes a pessoa falando de si mesma, né? Não, um dia eu vou voltar, né? E, tal. E a senhora tinha esse senso de urgência, né? Não, mas volta logo. Que seja hoje, né? Que seja, né, nessa questão. Como que era para a senhora essa questão dessa urgência? Como que o seu coração lidava com isso, com essa ansiedade de querer que eles voltem logo para Jesus? É exatamente isso, o medo de passar a eternidade longe de Jesus, né? Porque a gente pensa muito na volta de Jesus, mas Jesus pode voltar só para mim, pode voltar só para você. E você tem que estar preparado. Aí eu falava, Senhor, como que vai ser? É tanto, voltando lá atrás da nossa conversa, quando o meu marido faleceu, até então ele não tinha se decidido por Jesus, estava bem quebrantado tudo, mas até então ele vivia normalmente. E assim que eu soube do falecimento dele, eu entrei em parafuso com Jesus. E, como eu já disse aqui também, eu tinha muito temor em pecar contra a santidade. Então, eu pensava dentro de mim, Senhor, eu não vou falar nada para ninguém, porque além de eu estar pecando e estar questionando isso, para mim eu estava pecando. Ainda eu vou fazer outras pessoas pecarem. Mas eu falava assim para Deus, Deus, o que adiantou? Orei 20 anos da minha vida, Senhor. Ele viu, e ele não... Onde que ele está agora, Senhor? O Senhor não ouviu minha oração. Eu falava dentro de mim isso daí. Eu falava para Deus, eu falava, Deus, o Senhor não me ouviu. O que adiantou? Questionamentos. Né? Questionei dentro de mim, não abri a minha boca. Mas isso que eu falo, mas Deus é tão maravilhoso. Ele ouviu aquele meu clamor. E na hora do velório lá, quando o pastor começou a falar, esse mesmo pastor que tinha ido visitá-lo, ele começou a falar, eu lembro como se fosse, eu estava de cabeça baixa ali. Ele começou assim, às vezes nós perguntamos para Deus o porquê, o para quê, mas existe propósito em tudo. Eu falei assim, mas não falei nada para ninguém. Ele está respondendo perguntas que eu fiz. E eu perguntei para Deus, agora ele está respondendo para mim. Então, isso que eu falo, faça o seu clamor para Deus. Faça o seu clamor para Deus. E aí, eu voltando à questão da eternidade, então tinha urgência, porque ali ele só tinha 45 anos. Eu tinha 40 e 45, deixou um filho de 14, 19. Jesus voltou para ele. Depois que eu soube que ele se decidiu por Jesus ali, então você fica muito, quando acontece isso, você fica muito preocupado com a eternidade de fato. Que parece que é uma coisa que, lá na frente, igual como você perguntou. Voltar para Jesus, uma hora ele volta. Não, volta hoje. Venha viver o melhor de Deus aqui nessa terra hoje. Não chegue lá no céu de mãos vazias. Leve com você. E eu falava assim para o Henrique, se seus amigos, eles precisam aceitar Jesus também. E graças a Deus, vários deles já aceitaram Jesus também. E onde ele vai, ele fala de Jesus. E aí aconteceu uma coisa muito interessante também. Eu era daquelas que eu pegava no pé mesmo. Eu esperava chegar e eu falava assim para ele, não desliga o celular. Se você não desliga, porque a hora que eu ligar, eu quero que você me atenda. E, de fato, acontecia. Ele me atendia, estava atordoado, sabe?
onde você está? Você pode vir para casa agora. Você viu que a hora já são, dá aquela bronca, né? Aí um dia eu perguntei assim para ele, a gente conversando numa boa lá, eu falei assim para ele, Rick, os seus colegas não tiram sarro de você, né? Então, assim, mãe, você sabe que não. Um dia um falou assim para mim, nossa, eu queria tanto que minha mãe se importasse comigo dessa maneira. Olha só. Eu falei, gostaria tanto que ela se importasse comigo dessa maneira. Não tem ninguém para se importar comigo. Eu posso sumir de casa uma semana que ninguém está nem aí comigo. Então, você vê em tudo, você vê as mãos de Deus, né? E teve um outro fato também que aconteceu com ele, que eu falo que Deus envia pessoas, mesmo às vezes até o ímpio para falar, né? 2 fatos, vou contar aqui agora, do Henrique. Uma vez ele saiu com os amigos, tal, aí passaram na casa de um outro amigo, do amigo que nem sabe quem é. Chegou lá na porta, todo mundo entrou, tal, não deixaram ele entrar. Falaram assim que ele não podia entrar lá porque a pessoa, né, era de outra religião que não deixava ele entrar. Não permitia, porque ele tinha uma luz junto com ele. E ele me contou isso. Eu falei, você está vendo? Mesmo afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Está cuidando de você, mesmo você no mundo. Falei, aquela cordinha lá que eu falei para você, é isso. Aí um dia também, eles voltando de uma balada, e ele falou que era ele que puxava os amigos para tomar a tal da saideira, tal. Passaram num barzinho, um boteco daqueles dos piores categorias, de madrugada lá. Aí o policial chegou lá para fazer uma batida. O policial chegou e falou assim para ele, vamos bater batido em todo mundo lá. Chegou bem nele, olhou assim e falou assim para ele, o que você está fazendo aqui, menino? Você não é dessa turma que eu sei. Você não é. Sua mãe sabe que você está aqui? Que ele se tremia todinho. Ele se tremia todinho. Ele falou assim, esse lugar aqui tem pessoas procuradas aqui, que pode acontecer um tiroteio e você morrer junto sem nem saber por quê. Vai para sua casa agora. Ele chegou, e ele contava. Ele chegou em casa no outro dia, ele me contou, mãe, aconteceu isso. Eu falei, está vendo, filho? É para você voltar, Deus está te livrando de tantas coisas. E é isso, sabe? Eu falo, Deus cuida. Então, ore, não deixa de orar, porque Deus cuida, mas faça a sua parte também. Sim. Fala, seja dura quando tem que ser, fala as verdades quando tem que falar, não passe a mão na cabeça, não passe a mão no erro, porque, né, sim, não adianta. E a senhora não deixou de ser mãe porque eles cresceram, casaram. Nunca. A senhora mesmo, nossa, já tem, né, tá casado, tá com um filho. A senhora continuou sendo mãe nesse sentido, né, de se preocupar. Eu sou a leoa. Leoa. Eu sou a leoa. Eles sabem disso e, assim, eles sempre me contam as coisas, a gente sempre conversa, mas a gente tem muita... desde muito pequeno, a gente foi muito franco em casa. Eu sempre dizia para eles, vocês podem falar tudo para todo mundo, só não percam a razão. Nunca percam a razão. Sempre sejam humildes a ponto de ouvir, mas sejam também sábios a ponto de expressar o que vocês querem falar, né? Para não ficar naquela de, não, porque eu não posso falar. Não, você pode falar, mas saiba falar, saiba chegar e saiba sair. Isso é muito importante também, porque isso te tira de situações, faz as pessoas conhecer quem você é. Então, a gente sempre foi muito franco, até hoje. A gente ri muito. E foi muito engraçado também esses dias, uma história, isso faz poucos dias. A gente foi na praia, né? Chegou lá, a gente estava brincando de Uno. O famoso Uno, né? O Uno da discórdia. Uno da discórdia. A gente brincando lá, tal. Até tem um +4, né? Todo mundo é amigo, nossa, né? +4, jogou +4, aí acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. E a gente brincando lá. Aí o Henrique, o André e o Davi. Aí o Henrique, uma resenha para cima de mim. Tira sarro, joga +4, joga +2. E eu brava já com ele, né? Aí eu falei assim para ele, Henrique, se eu pegar, eu vou dar um couro em você. O Davi regalou o olho para mim e falou assim, vó, você vai bater no meu pai? Que eu estava falando sério, mas estava brincando, mas eu falei muito sério, né? Eu falei assim para ele, ô Davi, você sabe que eu sou a única aqui que eu posso dar um couro no seu pai ainda, se eu quiser? Aí o Henrique ficou sério e falou assim, Davi, olha para mim, é verdade, ela é minha mãe, ela pode. Então, é lógico que não vai acontecer, é uma brincadeira, mas a gente tem essa autoridade, de poder falar e não ter problema em falar. Né? Então, às vezes a pessoa já casou, tem a família dele, tem tudo, mas tem a voz da experiência, tem a voz da pessoa que cuidou, né, de tudo. Então, fale, seja franco, converse, porque às vezes a gente pensa que está lá, está tranquilo, não tem problema, assim como eu tenho, como todo mundo tem. E é preciso ser dito aquilo, né?
Para quê? Para que um ajuda o outro em quê? Em oração. Sim. Em oração, em conselhos, isso é muito bom. É legal isso que a senhora falou, dessa questão de autoridade, né? Porque mesmo casando, mesmo numa fase adulta, ainda tem essa questão dessa influência. Eu vejo que às vezes a gente, de uma maneira geral, a gente sofre às vezes por não conhecer a autoridade que temos nessa questão espiritual. Exatamente. E como que a senhora viu e entendeu isso? Teve situações que a senhora percebeu que, às vezes a gente brinca, né? A mãe fala, leva o guarda-chuva porque vai chover. Uhum. E aí chove só porque a mãe falou. Desse Se jeito. a mãe não falasse nada, não ia chover. Exatamente. Como que a senhora viu também nessa questão de intercessão, de ver essa questão deles estarem longe, e a senhora tendo que exercer autoridade nesse sentido também espiritual, mesmo com eles fora da igreja? Olha, pastor, é bem difícil, igual eu falei, é um deserto, porque tem horas que parece que o céu está aberto, que você está falando, mas tem hora que parece que tem uma nuvem muito baixa, que você não está conseguindo alcançar aquilo lá. Então, o seu coração fica aflito. Aí, nessas horas, é hora de você ter as suas pessoas de confiança, os seus intercessores também. Se abre, se pode falar. Olha, me ajuda em oração por esse motivo, porque eu não estou conseguindo. E acontece. E acontece, a pessoa ora e, de repente, aquela situação se resolveu. Não é porque Deus não te ouviu, é porque muitas vezes a gente tem que entender que nesse mundo a gente precisa de ajuda. Não é só uma intercessão em grupo, em família. Um ajuda o outro, é um caminho de via dupla, né? Então, a gente tem que contar, os pastores, a igreja, é uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Nós temos, agora não tem uma paradinha, mas temos um grupo de família que chama as intercessoras. Toda segunda-feira a gente orem as mulheres, orem um pelos outros, coloca o pedido lá onde se quer, senão a gente faz uma oração geral por todo mundo. O Deciberta Débora, algumas igrejas têm o círculo de oração, tem os cultos de orações, então a gente tem que fazer a nossa vida com Deus, o nosso momento com Deus, mas contar com apoio. Né? Contar com apoio. Às vezes, algumas situações você tem que abrir, você não pode abrir para todo mundo, mas você pode pegar as pessoas de confiança e contar aquela situação. Me ajuda, seja intencional, Senhor. Não aceito isso daí. E eu falava muito para Deus, né? No momento, assim, principalmente do Henrique, que estava no mundo, eu falava assim para Deus, Senhor, mas onde que eu errei? Né? Ele foi apresentado na tua casa. Tem hora que a gente acha que o erro está na gente. Sim. Né? Ele foi apresentado a ti, foi levado no altar, foi apresentado a ti, foi dedicado a ti, Senhor. E eu levava ele na escola dominical, ele sabe tudo. Por que ele se desviou dos seus caminhos? Mas é interessante, pastor, que Deus é tão maravilhoso que ele começa a colocar versículos na sua mente. Né? Então, vinha muito assim, ainda que venha se afastar dos caminhos, né? O Senhor vai restaurar, vinha outros, tantos outros versículos, tantos outros louvores que confortam o teu coração, faz você acreditar, dando direção, o que eu vou fazer, o que eu vou falar agora, como que eu vou lidar com essa situação. Então, o Espírito Santo vai te conduzindo de uma forma muito, muito assim, aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É promessa, a Bíblia está cheia de promessas, vamos confiar, mas agir. E assim, a gente é confiança totalmente em Deus, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu sofri muito com isso, principalmente quando eles tinham a idade, não tinham chegado na adolescência, você acha que está tudo no seu controle. Né? Eu sempre fui muito controladora, muito querer que as coisas... Estou planejando e estou controlando, estou correto a situação, mas quando sai, você meio que entra no desespero. Fala, não é agora, o que eu vou fazer? Mas a gente não mal sabia que Deus já estava cuidando de tudo, né? É Ele que estava cuidando, a gente não cuida de nada, né? Igual o seu pai sempre diz, pastor Ismael, a gente ainda dona nem no nosso nariz, né? No nosso nariz. Então, se a gente não entregar e não confiar, agora, não pode cair no desânimo, né? Eu vou largar de mão, porque se não tem mais jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Continua clamando e confiando e ora as promessas de Deus. Na hora que você não tiver que orar, você começa a orar a Bíblia. Ora a Bíblia, porque tem hora que a gente falta palavras. Começa a orar a Bíblia, começa a orar as promessas que foi feito para nós, estão prontas lá para nós, né? Sim. E nesse sentido é como se fosse uma guerra, né? Se eu falo, vou desanimar, é como se eu estivesse desistindo. Entregando, né? A batalha ali, E é tudo que o inimigo quer, né? Quando a gente abandona, é uma brecha que ele não está dando.
eu estou declarando que não, meu filho é do Senhor, você não tem poder na vida do meu filho, você não tem, declara. Eu sempre falo assim, quando alguém me pede algum conselho, alguma situação na igreja, eu falo assim, declara em voz alta na sua casa, fala assim, você não tem poder, ele é do Senhor. Fala, não importa a idade que tem o seu filho, você fala, declara a bênção na vida dele. Esses dias pegou uma mãezinha, coitadinha, meio inexperiente lá, tal. Ai, mas essa criança falou umas palavras de maldição. Gente, palavra tem muito poder. Cuidado com o que você fala. Cuidado, às vezes, até para chamar a atenção, né? Voltando mais para a criança, chamar a atenção de um filho, chama a atenção com carinho, chama a atenção com palavras boas. Você é tão inteligente, você é tão... Eleva a autoestima dela. Quando fala, mas eu já tinha falado, coloca palavras de maldição, palavras têm poder. Então, cuidado com o que fala, cuidado com o que fala. Então, profere palavras de bênçãos. Aí, ela sussurra em mim assim, eu falei, irmã, você tem que falar palavras de bênção. Mesmo que ainda não aconteceu, mas você está falando, você está profetizando a vida dele que vai acontecer, né? Ainda mais a mãe, né? Ainda mais a mãe, é forte. Filho. A ligação sim. de uma mãe é muito forte, então... Tem que tomar cuidado. Sim. E pelo que a senhora falou também, é muito importante ter essa questão dessa rede de apoio, né? Muito. Porque nem sempre a senhora estava com vontade, às vezes, ali de interceder, né? Às vezes está fácil, né? Às vezes você, nossa, você vai entrar lá para orar e flui, fica lá horas. E às vezes parece que está mais difícil, né? Nesse sentido da intercessão também. Então, como que foi importante para a senhora essa rede de apoio? Em que momento que a senhora se conectou nessa rede de apoio dentro da igreja, de uma maneira mais intencional, dentro da família também? Muito importante essa pergunta sua também, pastor, porque a gente costuma, na hora das bonanças, parece que a gente... É normal, uma oração aqui, mas a hora que o sapato aperta, aí você corre pedir socorro para Deus, para quem te ajudar, porque aquela situação fugiu do seu controle. Foi na hora das maiores dificuldades, na hora que eu me vi viúva, já tinha perdido o marido, que era meu apoio, né? Embora ele não tinha servido a Deus junto com a gente, mas era um exemplo. Os meninos têm uma paixão por esse pai, porque ele, até o momento que ele viveu com a gente, então ele deu um exemplo de caráter, de um monte de coisa boa. Então, ele foi espelho na vida deles. Quando você se vê faltando aquilo, faltando aquela rede de apoio de dentro de casa, filho dando trabalho, você fraca para orar, aí você vai se apoiar mesmo na rede de apoio. Eu fico pensando, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas entram em desespero, porque não tem a quem apelar. Vai falar com quem? Né? Vai falar, às vezes, as famílias estão em conflitos também, não tem como ajudar outro. Então, procure a rede de apoio. Ande com quem busca o Senhor. Eu sempre falo, gente, procura gente mais forte que você. Não que você não vai orar pelos mais fracos, a gente precisa ajudar todos, mas... Para você se fortalecer, você tem que procurar quem está mais forte que você, quem tem, né? E a igreja tem, todas elas, tem os grupos de apoio, tem os grupos de orações, tem tudo. Esteja no meio daquele povo, né? Esteja no meio. Sim, e às vezes, nessa questão de rede de apoio, né? Às vezes a pessoa vai tá com um problema. Ela vai desabafar com uma pessoa que não é cristã, que não é lá no trabalho, ou alguma pessoa que não é cristã da família, e às vezes vai ouvir conselhos errados. Né? Tá com uma crise no casamento, vai, fala com alguma amiga, não, se separa, né? Não tem mais jeito, abandona isso aí. E isso que a senhora falou é muito importante da gente ter esse apoio dentro da igreja. E até mesmo dentro da igreja a gente buscar essas pessoas que sejam maduras, né? Isso. Essas pessoas que tenham essa experiência. E pelo que a senhora falou, dentro de casa, a mãe da senhora, né? O pastor Henrique já falou muito da avó dele, tinha esse exemplo, né? Ela era mais experiente nesse sentido, né? Qual que foi o papel de ver pessoas mais experientes ajudando nesse sentido? Ai, pastor, isso foi muito importante. Eu falo que foi a nossa base, não foi a minha, foi a nossa base. Porque talvez, eu não conheço outro lado, porque o fato de já ter nascido num lar evangélico, num lar que já buscava a Deus, já servia a Deus, já fez uma grande diferença. Mas às vezes a pessoa está lá, igual o pastor disse aí, às vezes fala assim, para você é fácil, já nasceu num lar evangélico. Não, não é fácil. Porque você também não conhece o outro lado. Porque a pessoa que está vivendo aquela situação lá fora, que você não viveu, talvez ela saiba lidar com aquela situação que você não... A hora que acontece dentro do seu lar, você fala assim, e agora? Né? Eu não contava com isso. Então, essa rede de apoio é importantíssima. Assim, foi essencial, primordial. Ela estava sempre assim. E era muito interessante que minha mãe, ela sentia as coisas, vamos supor... às vezes, numa ligação, acontecia alguma coisa dentro de casa, alguma situação, você ligava para conversar outra coisa, ela assim,
O que foi, filha? O que está acontecendo? Ela também era mãe, né? Ela também era mãe. A gente já é... Não, mãe, está tudo bem. Não está, sua voz está diferente, está tudo bem aí e tal. Então, você não queria, às vezes, abrir uma situação para não preocupá-la. Mas ela já sabia. Então, eu sinto que o Espírito Santo mostra situações que é para você ajudar as pessoas, né? Assim como a gente é ajudado, a gente também precisa ajudar. Então, precisa criar-se esse hábito de ajuda mútua, né? Sim. Assim como eu fui ajudado, eu também preciso ajudar, porque tem sempre gente mais fraca que eu, que tem outro mais fraco, mas você vai ensinando como que faz, como que ajuda. E é assim, foi primordial esse apoio. Sim. E às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não tive isso dentro de casa, mas eu vejo que dentro da igreja a gente consegue viver isso, né? Então, por exemplo, fala assim, mas você vai falar, para ela era fácil, a mãe dela serviu de inspiração para ela. Mas quantas mulheres dentro da igreja Deus coloca como mães na nossa vida, como, né, pessoas mais velhas como pais? A Bíblia vai falar, né, acho que Paulo vai falar isso para Timóteo, né, das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Ou seja, mesmo que não seja dentro da mesma família, a gente dentro da igreja pode ter esse apoio. Eu brinco com o pessoal aqui, né? Às vezes ninguém aqui da igreja vai poder falar que não teve ajuda, né? Que não tinha onde ajudar, que não tinha onde recorrer. Porque dentro da igreja a gente conta com essa ajuda, conta com esse apoio. Eu tenho certeza também que, assim como a senhora foi muito abençoada, outras mulheres também foram abençoadas pelo testemunho da senhora, pelo apoio que a senhora deu. Como que foi para a senhora, nessa questão, aprender a confiar em outras pessoas, né? Eu vou abrir uma situação para uma outra mulher e a mulher vai orar pela minha situação, e a senhora também estava orando pela situação delas. Como que era essa questão dessa dinâmica, né? Como que funcionava? Vocês chegavam, vocês se reuniam e aí cada uma compartilhava a situação e oravam, ou tinham algumas pessoas com quem você se identificava mais e aí a senhora abria mais para alguma pessoa específica? Olha, primeiro, vamos falar do Desperta Déboras. É um grupo, a gente se reúne, ela é um espaço da gente, né? Então, a gente tem aquela liberdade de falar. Mas existem problemas que, às vezes, você não quer abrir num grupo, né? Poxa, uma situação chata. Então, eu peço oração. Eu peço oração pelo meu filho por uma situação que está passando, mas eu não quero abrir naquele grupo. Mas aquilo que você falou, pastor, de ter pessoas idôneas, aí você se sente à vontade de falar para aquela pessoa, abrir aquele problema. Para quê? Deus sabe, Ele sabe daquele problema, mas a gente tem que ser intencional. Senhor, é essa situação aqui. Então, tem uma outra intercessora comigo falando. Assim, ela também me abre um problema. E aconteceu isso há um tempo atrás. Uma irmãzinha da nossa igreja, ela estava passando por um problema sério. E ela pediu oração, mas ela estava chorando muito. E eu não fui perguntar nada. Eu só fui abraçá-la. Me abracei, ela até saiu do templo na hora e tal, eu abracei. No que eu abracei, ela abriu para mim o problema. E a gente, olha que interessante, a gente tinha parado, por um período do Desperta Débora, a gente tinha parado. E porque eu não podia tal, ia recomeçar e não recomeçava nunca. E ela me abriu aquele problema, e naquela hora eu orei com ela ali na cozinha onde ela estava, e nós falamos juntos, eu disse, nós precisamos voltar ao Desperta Déboras. É muito importante, mães de joelhos, filhos em pé. Aí, naquele mesmo dia, nós falamos, ela falou assim, precisamos voltar. Naquele mesmo dia, nós já falamos com o pastor, ele falou assim, pode, irmãs, nós marcamos para o último, era começo do mês, o último sábado do mês. Aí, começamos, quando chegou, tivemos essa reunião de oração, quando chegou no outro, ela já estava com testemunho que aquele problema tinha sido resolvido. Foi a minha oração? Foi a oração de todas. Nós nos unimos por uma causa. Então, assim, Deus ouve minha oração individual, Deus ouve de grupo, Deus ouve todas as orações, nenhuma passa por ele sem que ele ouça. Mas existem propósitos, existem entregas, existe comunhão, existe um monte de questão que faça com que a sua oração seja ouvida de uma maneira eficaz, né? Então, é muito importante essa oração em grupo, sim. É muito importante você ter uma pessoa da sua confiança que você possa abrir aquele problema. E assim também, quando pessoas procuram você, para abrir problemas. Mas não que você saia para falar para outras pessoas, né? Sim. Que às vezes acontece, a pessoa às vezes não tem muita sabedoria. Contou, irmão, a pessoa você falou só para ela, para te ajudar, a pessoa já abriu para todo mundo. Mas saiba que peça a Deus sabedoria, que a todos Ele dá, né? Peça com quem que eu posso abrir, com quem eu posso falar, quem... E orar. Não era uma rede de fofoca, não né? era. Nem de reclamação, né? Nem de reclamação, era só de clamor, né? De clamor, exatamente. Eu falo bastante essa questão, né? Se cada situação que a gente pensasse em reclamar,
ou falar da vida de alguém, né? A gente parasse para orar. Não é? Imagina, né, pensando, a gente vê alguma situação no Brasil, a gente fala, nossa, isso aqui está acontecendo, como é que foi? Né, e a gente reclama. Se a gente E orasse, se orasse na mesma proporção que a gente reclamasse, o Brasil já ia ser diferente. A mesma coisa com relação à intercessão. Mesma coisa. A intercessão é muito... vai além, né? A gente não está pensando na gente, está pensando no outro, né? Está pensando no outro. E assim eu falo, e por essa geração que está começando, eu sempre falo, assim como a gente quer que eles sejam bem-sucedidos na vida secular, que sejam estudiosos, tenham uma boa família, boa formação, tudo, a gente tem que pedir muito mais para que eles sejam impactadores nesse mundo, que eles sejam influenciadores. A internet está cheia de influenciadores, influencia para isso, para aquilo. Por que nós não orarmos pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, para que eles influenciem esse mundo com as coisas de Deus, né? Que essa geração aqui agora, a gente vê essas crianças adorando, orando, adolescentes, tudo, mas que eles tenham essa ousadia onde eles estiverem. Não deixe se levar. Então, a minha oração diária, eu falo, Senhor, onde pisar os pés deles, seja representado o teu reino. Dê eles espírito de ousadia, Senhor. E eu falo para as crianças lá também, a gente serve a Deus uma comunidade bem carente, então, famílias conturbadas, às vezes pais presos, às vezes, é assim, um filho de cada pai, muito triste, sabe? Então, a gente sempre fala para eles, gente, vocês, ser crente, às vezes, dentro da igreja é fácil, mas e lá fora? Eu falei, o que vocês estão falando de Jesus? Quem é Jesus na vida de vocês? Falem isso para os seus amigos, que eles possam ver Jesus na vida de vocês. Então, a nossa oração é essa, nem só pelos nossos, mas por eles, pela igreja, uma unidade, que seja uma geração que realmente faça a diferença, né? Que saiam os heróis da fé daqui, né? Os grandes heróis da fé, que saiam dessa geração. É que eles não queiram provar nada desse mundo. Essa é a oração que eu falo. Como eu já tive meus filhos que em algum momento da vida eles optaram, né? Que a Bíblia nos dá livre-arbítrio, provar das coisas desse mundo. Eu peço que seja ao contrário, não queiram experimentar. Senhor, não permite. Senhor Jesus, coloque tapa a visão desse mundo na vida deles, que eles possam olhar para Ti, que eles possam influenciar, né? Então, a gente sempre fala para elas, ore a esse respeito. Põe a mão na cabeça dos seus filhos, pequenininhos, orem, para que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus, né? Mas é através da nossa oração, do nosso clamor, do nosso exemplo. Sim. E a rede de apoio não era algo egoísta, né? A senhora foi lá, resolveu o seu problema, a senhora sumiu. Não, a senhora continuava orando pela situação dos outros também. Sim, porque assim como teve os meus problemas, tem os dos outros também, né? A gente não pode, né? A Bíblia fala, a intercessão é isso, né? Sim. Continuar orando, sempre buscando, né? E essa é uma coisa que as pessoas chegam até você para contar os problemas delas. A gente tem esse grupo Desperta Déboras, né? Então, a gente coloca, irmãs, ora por isso, ora por aquilo. Então, a gente tá ali. E, assim, às vezes, a gente fala lá, gente, para um pouquinho. Quando colocar um pedido no grupo, não coloca a sua mãozinha de oração lá. Às vezes, coloca assim, mas para uns minutinhos, ora naquele momento, Vamos parar, não precisa ser uma oração cumprida. Às vezes, perguntaram, mas você ora bastante? Não muito, mas sempre. Por quê? Porque você está em contato com Deus. Senhor, às vezes você está fazendo uma coisa, você não vai parar, mas um minutinho, ore por aquele motivo, naquele momento, né? Deus está ali, Ele está ouvindo. Não é Deus de longe, é Deus de perto. Fale com Ele, ore pelo próximo, pelos problemas deles, né? Sim. E como que foi para a senhora lidar com essa questão da batalha na sua mente com relação à batalha mesmo em si, de pensamentos de, nossa, não está surtindo efeito minha oração, porque a gente sabe que às vezes a gente vai orar e às vezes o diabo fica lançando setas ali, não está dando efeito, para de lutar por isso. Como que foi para a senhora lutar nessa questão mental, de não desistir, de não desanimar, de perseverar? Olha, pastor, realmente é seta do inimigo, porque você começa a sentir culpa, né? Quando eu falava com Deus, Senhor, onde que eu errei? Então, eu estava trazendo culpa para mim, né? Eu errei porque minha vida não estava reta diante de Ti. Será o que eu fiz? Por que não está adiantando? Por que ele se desviou? Por que ele optou por coisas desse mundo? É uma batalha muito grande, né? Você fica assim, como diz o ditado, entre a cruz e a espada, porque você não tem muito o que fazer. Mas é entrega, né? Essa hora que você começa a orar as promessas de Deus, né? Senhor, o Senhor está aqui comigo, né? Até a consumação dos séculos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era onde eu me valia era das promessas de Deus. Eu orava as promessas de Deus. Eu confio que o Senhor está cuidando e vou confiar e não vou desistir. E falava em voz alta dentro de casa.
inimigo, você não tem poder na minha casa. Você pode parar, porque o sangue de Jesus, no sangue de Jesus tem poder. Essa é uma palavra, um jargão evangélico, mas que tem poder. Que tem poder. Falava mesmo, em voz alta, no sangue de Jesus tem poder. Nos meus filhos você não vai tocar. Isso. Sim. E não só com relação aos filhos, pelo que a senhora falou, a senhora orou cerca de 20 anos pela conversão do seu marido? Foi. 20 anos orando. E às vezes a gente a gente é mais imediatista hoje, né? A gente, nossa, mas faz uma semana que eu tô orando. Isso... Desse jeito. A gente hoje não aguenta, né? Mandou uma mensagem, ficou azulzinho lá, ficou, por que não respondeu? Ficou online, não... Online, não está online, não me responde. E é verdade, sabe? Então, mas só que a gente vinha vivendo isso aí, uma hora ele vai se converter, uma hora, mas você não sabe, aquilo que a gente tem que se preocupar com a eternidade. Nem sempre vai ser até a volta de Jesus, ele volta para individual, pode voltar para todo mundo, então a gente não sabe, né? A gente não sabe do dia de amanhã, então tem que se preocupar com hoje, com agora. Então, preocupar com a minha vida espiritual agora. Então, pelo marido da senhora, a senhora orou cerca aí de 20 anos. Sim. Pelo pastor Marcelo, a senhora lembra quantos anos foram, mais ou menos, nesse tempo dele? Nesse tempo de... Entre ele ir e voltar? Não foi muito tempo, assim... Acho que uns 2, 3 anos, assim, não foi muito tempo, porque ele não ficou muito tempo, Deus não deixou. Já mandou aquele irmãozinho lá, já deu no meio. Ele nem viu, nem ouviu, mas ele teve temor e voltou. E pelo pastor Henrique foram mais quantos anos? Do Henrique foi bastante tempo, porque dos 14 anos, veja bem, dos 14 anos, que ele começou a dar trabalho e tal, e depois ele casou e continuou dando trabalho, e faz o que? Quando ele voltou para os caminhos do Senhor, para valer mesmo, 7, 8 anos. Então, veja bem, ele fez 37 anos, menos 14. Então, somando tudo aí, dava quase uns 45 anos, não sequencial, né, mas do pastor Henrique, uns 23 anos, mais ou menos. Porque dos 14 uns 20 vamos do marido. 37 menos 30, uns 15 anos, por aí, de oração por tudo, Somando tudo, foi... Somando tudo, A senhora gastou um bom tempo perseverando na oração, né? Muita oração, muita súplica, muitas lágrimas. Muitas vezes a pessoa é forte o tempo todo. Não é forte o tempo todo, gente. A gente é fraco. Tem hora que você fala, meu Deus, onde vai chegar essa situação, meu pai? Você clama a Ele, mas você não tem mais força, sabe? Mas aí você vai na palavra. O Espírito Santo está intercedendo por mim. Então, isso que eu falo, vai na palavra, a palavra te responde. O Espírito Santo está intercedendo por mim. Obrigada, Senhor. Então, agradece, porque Ele está intercedendo por você. Ele está vendo aquela situação. Mas não deixa de apresentar. Às vezes fala assim, eu não vou pedir mais por isso, não, que eu já pedi. Deus já sabe. Continua. Clame. Todo dia, toda hora, lembre, sabe? Às vezes você está ali na pia lavando uma louça, você lembra de uma situação, você clama ali, Senhor, olha essa situação, meu Deus. Dá direção, Pai, o que fazer nessa situação? Clama ali, que Ele ouve, Ele está ali. Ele não está lá, Ele está aqui. Está aqui. Né? E a senhora perseverou bastante tempo. Né? Foi. Então, assim, admiro isso, esse testemunho da senhora foi bastante impactante nesse sentido, por pensar nisso. E hoje a senhora colhe os frutos disso, né? A Bíblia tem a passagem que vai falar, né, daqueles que vão semeando com lágrima e voltam carregando seus feixes com alegria. E o quão a palavra foi importante, porque as duas coisas elas andam muito juntas, né? A questão da oração e a questão da leitura da palavra, né? Sim. Com base naquilo que a senhora lia ali na palavra, a senhora aplicava e trazia aquilo para dentro da oração e liberando e tudo mais. E como que foi, ao longo desses 20 anos aí orando pelo pastor Henrique, nesse tempo ele cresceu, nesse tempo ele começou a trabalhar, depois ele casou. Como que foi essas diferentes fases, esses diferentes momentos da vida dele ali, orar continuamente por eles nesse sentido? Porque eles viveram fases diferentes, né? Da adolescência, depois trabalhando. Sim. Igual eu falo assim, a vida familiar sempre foi muito, assim, a gente sempre foi muito unido, muito tá ali junto. Nunca houve aquela distância por estar afastado, sabe? A gente sempre acolheu, sempre está junto, sempre está orando tudo, mas chegou um ponto que os conflitos eram tão grandes, que, assim, eu não podia ver uma mensagem, chegava uma mensagem... Ai, meu Deus, essa mensagem de áudio, então, Senhor, dá até medo de ouvir aquele áudio. De ser um conflito dentro de casa, que muitas vezes um fogo você tem que apagar, um conselho você tem que dar, Então, foi bastante tempo, sabe? E a Andréia sofreu muito também a questão da mãe, que pegou uma enfermidade, ficou acamada muito tempo. O Davi pequeno, olha, foi uma luta muito grande, não foi fácil, não. Às vezes a pessoa vê, fala, não, foi uma luta que isso serve.
eu falo, uso sempre essa frase, curados para curar. Então, houve uma cura, então cura, ajuda, vai lá. Vai curar quem está sofrendo também, vai ajudar. Vai pôr o ombro embaixo do fardo do outro, né? Porque alguém colocou também o nosso fardo embaixo do ombro. Então, cuide. De uma rede de apoio, vai cuidar, porque não foi fácil. Sim. Foi fácil. E esse ambiente familiar, então, foi bastante importante, não só dentro da igreja, se relacionar nesse sentido de, dentro da igreja eu estou cuidando do meu filho, eu estou levando para o culto, mas dentro de casa também a senhora trazia essa questão da palavra, Sim. da oração. Sim. Então, essa questão de ser crente em casa também, né? Sim, muito conselho, muita palavra, muito fazer ver a verdade, sabe? Porque nem sempre é o que eu falo, né? Às vezes, você não quer tocar no assunto para a pessoa não ficar brava. Se ele tiver que ficar bravo, ele vai ficar, porque a verdade tem que ser dita. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele te direciona na hora. Tem hora, às vezes está acontecendo um conflito, não adianta você falar naquele momento. Espera passar. A hora que acalmar a poeira, você não deixa passar também aquela situação. Você volta naquela situação e fale o que tem que ser dito. Põe na mesa, fale, seja franco. É com amor você consegue. Né? Então, o amor é essencial. Porque tem muitas famílias que sofrem também, porque às vezes na hora do conflito, joga fora. Empurra, não, está dando trabalho. Não, vamos junto, nós vamos conseguir. Vamos junto, eu acredito, vamos conseguir, mas você tem que ser firme, tem que perseverar, tem que me ajudar a te ajudar também, sabe? Então, houveram muitas conversas francas, houveram muitas lágrimas, muito choro, muito emburramento, às vezes a pessoa emburra, não quer falar, tá ok também, sabe? E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Rompendo em fé, como diz Cândido. Rompendo em fé. E a gente vence, né? Então, a vida do intercessor, então, também é necessário não só a questão da oração, mas muito amor, muita sabedoria, muita estratégia também, né? Muita. Parece estar num jogo de xadrez ali. Um jogo de xadrez. É verdade. Hora de falar, hora de calar, igual Eclesiastes 3 lá, né? Tem horas para tudo. Tem hora que você está bravo, também você não quer nem abraçar. E o Henrique, ele tinha, até hoje não mais acontece, né? Mas ele sempre teve uma questão muito grande. O Marcelo sempre foi muito, muito racional, muito, né? Centrado, sempre foi, desde criança. Ele tem uma personalidade muito forte, diferente do Henrique. O Henrique sempre foi explosivo, mas muito, muito grude, muito amoroso, muito de pegar, de grudar. Sabe? E então eu tinha uma estratégia de quando eu estava muito brava com ele, eu não falava com ele. Nesse momento eu não vou falar, eu me calava. Aí ele ficava muito, muito triste. Mexia com ele. Queria mexer com o coração dele, era não falar com ele. Então eu fechava a cara e saía, entrava assim, até ele vir. Aí ele vinha, mãezinha, assim, mãezinha, me perdoa, mãezinha, não sei o que, tá bom. Mas aí eu voltava, falava assim, mas é por isso, sabe? Eu estou brava por isso. Aí você vem dar uma lição, mas por quê? Porque a pessoa já se arrependeu do que fez, então ela viu que estava errado. Então eu usava muito essa estratégia com ele. O Marcelo era mais na base do bilhete. Escrevia um bilhetinho lá, colocava na carteira dele. Deixar ele pensar, né? Deixar ele pensar, porque às vezes eu falava, ele não dava resposta, não sabia se ele estava ouvindo ou não, então eu colocava o bilhete ele vai ler. E eu falo sempre assim que palavras se perdem no vento, às vezes, né? E a escrita, então, até hoje, sou muito de escrever, se alguma coisa que eu quero, até mensagem de texto, mandar uma mensagem para alguém com alguma coisa mais, então eu escrevo, está lá. Porque às vezes um áudio se perde, então a escrita está lá, então ela volta e lê quantas vezes ela quiser. Então, eram estratégias, né? Talvez dê certo uma pessoa, para outras não, mas eu usava muito isso daí. Sim. E, às vezes, ter esse entendimento, né? De que, às vezes, precisa adaptar uma estratégia, né? Uma estratégia que deu certo com um filho, os dois irmãos, mesmo pai, mesma mãe, e a gente via que eles têm um perfil bastante diferente Bem diferente, sentido. Então, pode falar. Aí minha sogra falava assim, os dedos da mão, ela falava sempre assim, são todos irmãos, mas são iguais, né? O maior, o menor, mas ela sempre falava isso. Então, sim, são as famílias, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas o amor que a gente tem é o mesmo por todos, né? O mesmo por todos, estratégias diferentes, conversas diferentes. Então, até hoje, a gente é muito unido em questão de conversar, de se abrir, de falar. Tanto o Marcelo de lá não tem muito tempo, mas de vez em quando a gente fala, mãe, está de boa? Se ele falar para mim, eu falo, tô, então vamos teclar um pouco. Às vezes não pode estar podendo falar, tecla, a gente conversa. Outra hora, a conversa um pouquinho longa, grava um áudio e assim, eu falo que é uma conexão muito grande, mas tudo isso foi construído. Não foi uma coisa que, nasceu assim, está assim, não. Sim.
houveram lutas, houveram dificuldades, acertos, encontros, desencontros, até você chegar nessa unidade, nessa coisa boa que a gente vive hoje, pela honra e glória do Senhor. Mas a gente tem que lembrar sempre, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Não é assim que a Bíblia diz? A gente está sempre orando para o Senhor não deixar a gente cair na conversa do inimigo. Muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que relevar. Às vezes a gente conversa, a gente contorna, é igual a água sempre vai dar um jeito de contornar o caminho. Ela nunca vai ficar à mercê de ninguém. Ela nunca vai bater aqui e vou voltar. Ela vai dar um jeito de sair. Então, ela vai dar um jeitinho de passar. Então, acho que a vida do cristão é assim, né? A gente vai, Deus é Jesus, o Espírito Santo está aí dando estratégia para a gente, para você contornar aquela situação de uma maneira em que acabe tudo bem. E a minha oração sempre é essa. Se eu tenho um conflito, alguma coisa, fala, Senhor, o mesmo Espírito que opera aqui, opera ali, Senhor. Então, entre com providência, fala com eles, né? Para que a situação se resolva e não tem como dar errado, né? A receita está pronta, sim, né? E relacionamentos familiares saudáveis, pelo que a senhora falou também, é algo que se constrói, né? Às vezes você fala assim, mas eu não tenho... Uma mãe pode ouvir isso aqui e falar assim, mas eu não tenho esse relacionamento com o meu filho. Mas você pode construir. Constrói, não tem, comece. De alguma maneira, começa. Porque nada nasce pronto, né? As dificuldades tem sim, todo mundo tem. Quem falar que não tem um conflito aqui está mentindo, né? Porque todo mundo tem, as dificuldades tem, tudo... Mas vai criando uma rede de confiança, né, as mães tratando bem os filhos, com palavras saudáveis, palavras de amor, embora às vezes a situação não é para aquilo, mas profetize então na vida dele que vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus que você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser... Profetiza, não diga a palavra de maldição. Se a situação não for boa, não fale aquilo que já está acontecendo, fala do que vai acontecer se você vier servir a Deus, se você obedecer, o que você pode ser, o que vai melhorar na sua vida. São maneiras de você ir construindo uma relação, uma coisa boa, sabe? Aquilo que vai redondinho, sabe? Gostoso demais. Aí, quando a coisa começa a ficar meio oval, você já vai se preocupando, né? Não, vamos acertar isso aqui para que continue dessa forma, né? Tem que ter uma constância, né? É uma você constância. Não constrói uma casa de um dia para a noite, né? Você precisa não. tijolinho por tijolinho. Isso, mantendo. E manter ela ali em pé, fazer com que as coisas, né? E eu falo assim, a mulher, nós mulheres, a gente tem muito... O homem, normalmente, né, falando no geral, ele é muito racional, agora a mulher é emocional. Nós somos puro coração. Tem quem pode ver, a maioria, pelo menos a maioria. Nós somos coração, então a gente tem aquela coisa de ajuntar, de correr atrás, de unir. Às vezes você percebe, vamos falar de família grande, nem dentro de casa agora, vamos falar de primos, de irmãos. Então a gente tem uma conexão muito grande, porque às vezes uma respostinha que deu ali no grupo, a pessoa não está legal. Você vai lá chamando no PV, está tudo bem? Ai, porque eu falei, não, mas... Então, você tem uma conversa, você tem um deixa disso, sabe, não é para isso. A minha mãe, ela sempre prezou muito por isso. Então, ela tinha uma preocupação que a família andasse unida, sabe? Então, a gente tem um legado dela. Fala assim, a gente tem um legado para que continue essa união, sabe? E por que não trazer para fora? Não sair do nosso redoma e não trazer para fora essa forma de amar, essa forma de abraçar, essa forma de querer que esteja em unidade, porque flui melhor. Sim. Quando existe o amor, tudo flui melhor. É muito mais fácil das coisas acontecerem, porque você releva coisinhas, né? Coisinhas que acontecem aqui e ali, então você não se foca naquilo. Sim. E o legado que a senhora falou, eu vejo bastante como sendo as marcas que a gente deixa na próxima geração, né? Exatamente. Ela é diferente de uma herança financeira, né? Ela é uma herança espiritual. E hoje, por exemplo, a gente vê o Davi, né, o filho do pastor Henrique, esses dias ele estava pregando lá no NASA Kids, nos juniores e tudo mais, e a gente pensar nisso, né? Se a senhora talvez não tivesse orado, sido intencional, não só o pastor Henrique não estaria aqui, como também o Davi não estaria aqui, a Andréia e todas as pessoas que foram abençoadas por eles também não estariam. Então, isso fala muito desse legado, né, que a mãe da senhora tinha, que passou isso para a senhora, e hoje eles vivendo isso. Eu fico imaginando, se eu já fico feliz de ver isso, eu fico imaginando como o coração da senhora se alegra. Nossa. De ver o Davi nos caminhos do Senhor, de ver outras pessoas, o Marco Antônio, a Duda, né, mesmo mais distante agora, mas ver eles caminhando no caminho do Senhor, né? Valeu a pena nesse sentido. Demais, demais. Eu tenho uma frase para mim, eu falo assim, sempre eu falo, e Deus sabe do meu coração, não falo com orgulho, não falo com soberba, Deus conhece meu coração, mas eu falo. Eu não posso dizer que eu sou a mãe mais feliz desse mundo,
porque assim como eu sei que tem muitas, inclusive sua mãe é uma delas, mas eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo das mães mais felizes do mundo. Sei que é um grupo grande, glórias a Deus por isso, mas eu sou muito feliz. Eu falo assim, o Senhor me recolheu hoje, agora eu vou embora feliz, vou feliz, Senhor, obrigada, Deus, obrigada, Deus. Mas eu não quero isso só para mim, eu quero que isso atinja as gerações, atinja a igreja, não é porque é muito gostoso. Gente, eu falo para as crianças lá no aeronave, onde a gente ama, essa comunidade que a gente serve a Deus lá, eu falo assim para eles, eu quero encontrar vocês no céu, porque tem graça eu lá no céu sozinha. Eu quero que está tudo no céu, eles olham assim, sabe, como se fosse algo impossível, assim, vai lá, todo mundo vai para o céu, a gente quer que vocês sirvam a Deus para ir para o céu. O que adianta ficar nessa terra? O que o mundo tem de bom para oferecer, né? E esse negócio de legado que o pastor acabou de falar também, ontem mesmo eu li essa frase, herança é que os pais deixam para os filhos, material, herança. Legado é que você deixa dentro deles. Né? Então, a gente às vezes está preocupado com o que vai deixar aqui, vai deixar o que tem que deixar, né? O que vai acontecer, mas se preocupe com o coração, né? Cuide do coração, cuide do interior, porque o resto flui, o resto acontece, né? O crente não anda atrás de bênçãos, as bênçãos acompanham, e Deus supre toda e qualquer necessidade, então a gente tem que não andar ansioso com o que vai acontecer, mas confiar em Deus. O Marcelo tem um ditado que ele fala assim, põe o pé que Deus põe o chão, viver num nível de confiança assim, põe o pé que Deus põe o chão, você tem fé, então vai. Deus mandou ir, vai. Deus mandou parar, você para. Assim fazia o povo de Israel, né? Vai, para, fica, agora não. Seja direcionado pelo Espírito Santo, né? É a nossa meta, falo assim sempre, a gente não é perfeito, a gente é muito falho, mas a gente está em construção, né? Quem constrói nossa vida no dia a dia é o Espírito Santo, é nessa comunhão, de oração, de comunhão, de querer o bem das pessoas, que daí mais uma das promessas que eu falo sempre. Às vezes as pessoas estão preocupadas muito com o exterior, né? Mas Deus está preocupado com o nosso interior, né? Deus conhece o nosso coração, com que intenção que eu estou fazendo aquilo, né? Que intenção, o que eu quero com aquilo. Então, viva de uma forma para que a sua intenção seja aquela que Deus colocou no seu coração, né? Que seja realmente o que Deus que Ele quer para a sua vida, né? Quer para a vida dos seus. Legal. Qual o conselho final que a senhora daria para o pessoal de casa que vai assistir isso aqui? Qual o conselho, talvez, pode ser mais de um. Mais de um. A senhora já deu muitos conselhos, mas assim, um que a senhora frisaria. Olha, a vida com Deus, ela não é fácil, mas também não é difícil. Se você focar na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão, no servir a Deus, na inteireza de coração, é uma receita pronta. Não tem como dar errado. Peça para Deus sabedoria que Ele te dá. Faça a vontade de Deus, sempre. Viver uma vida de integridade, uma vida de comunhão. As coisas vão fluindo de uma forma muito... E oração sempre, orar sem cessar. Orar sem cessar, então, não é ficar lá prostrado o tempo todo, mas estar em comunhão com Deus ali, Ele está te ouvindo. Então, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, sempre Ele está te ouvindo. Então, ora e lê a Bíblia que sirva a Deus é o caminho. Amém. Muito bom receber a senhora aqui com a gente. Eu queria, antes da gente encerrar, queria que a senhora estivesse orando o pessoal que vai assistir, as mães, pais que passam por essa situação também, que eu tenho certeza que lá atrás a senhora começou e hoje a senhora está carregando os frutos. Eu tenho a convicção de que pessoas que vão começar a ser mais intencionais nisso a partir de hoje vão experimentar o resultado disso lá na frente também. Amém. Eu agradeço a oportunidade também, muito bom estar aqui. É muito bom sempre falar do reino, né? Falar do reino é algo maravilhoso, porque vai fluindo dentro da gente, né? Que a Bíblia sempre diz que dentro da gente flui rios de água viva, né? Então, essa é a nossa fé em Deus, né? A fé que move o mundo. Então, vamos orar? Senhor maravilhoso, obrigada, Paizinho, por essa manhã tão maravilhosa, Pai, que estivemos, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, falando do Teu reino, falando coisas Tuas, coisas boas que vêm de Ti, Pai. Senhor, eu peço a Ti que, em nome de Jesus, Pai, essa live consiga, Pai, alcançar corações de mães que às vezes estejam desesperançadas, achando que não tem mais jeito, Pai, que elas possam, Pai, confiar em Ti, Pai, confiar nas Tuas promessas,
tantas que o Senhor deixou para nós, Pai, inúmeras, Pai, que nós possamos confiar em Ti, Pai, que nós possamos ter uma vida íntegra diante de Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nunca se afaste de nós, Pai querido. Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, que elas tenham espírito de ousadia nos seus lares, ó Pai, que comecem, Senhor, se é que não tem ainda uma relação com seus filhos, uma relação de amor, de carinho, que elas possam, Senhor Jesus, proferir palavras de bênção nas vidas dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, Pai, dos familiares, Pai, que isso se estenda para a Tua igreja, Pai. Não somos só nós, Pai, nós queremos ser verdadeiras intercessoras, Pai, intercessoras por Teu reino, Pai. Que essa geração de agora, Pai, seja os grandes heróis da fé de amanhã, até que o Senhor volte, ó Pai querido. Senhor, mas que isso parta de nós como mães, Pai, parta de nós como avós. Senhor, que sejamos exemplos nos nossos lares, na nossa família, Pai, que tenhamos sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, Deus. Senhor, visita cada lar nesta manhã, Senhor, cada coração. Muitas mães podem estar angustiadas, muitas vezes seus filhos estão fora dos teus caminhos. Senhor Jesus, coloca fé no coração delas, Pai. Coloca, Senhor Jesus, a tua paz que excede todo entendimento, Pai. Que assim seja no lar de cada um, nessa igreja, todo o teu povo na face da terra, Senhor Jesus. Abençoa os pastores dessa igreja, cuida de cada um, Pai, dos lares de cada um. Eu oro, Senhor Jesus, perdoa, Pai. Nós não somos, nós somos pecadores, não somos merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericordioso que morreu na cruz por nós, Pai. Nós te agradecemos por isso. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, nossos pecados. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo, curta aí, comenta. Se tiver alguma dúvida, sugestões aí de temas também que você quer ver em breve aqui nas nossas mídias, pode colocar aí também que os comentários serão lidos aí. Deus te abençoe.